Olá para todo mundo, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, Aline e os Livros. Sim, nós estamos no vídeo 8 ainda, é um outro dia de gravação, mas nós estamos ainda no mesmo ano de 1905. Eu tô dando bastante importância para esse ano, não por uma preferência pessoal, mas porque foi um ano extremamente importante do ponto de vista de acontecimentos, de formação de sindicatos, de greves, de mudanças na circulação de jornais da época, do funcionamento dos trens, dos meios de comunicação, de telégrafos, os tipógrafos entraram em greve. Então foi um ano realmente em que a Rússia mergulhou numa espécie de paralisação, numa greve generalizada de vários setores. E os liberais, esses liberais radicais, como o Pipes acentua aqui, liberais na teoria, mas ao mesmo tempo pessoas que estavam dispostas a qualquer tipo de ação para fazer com que o czar mudasse a política do governo e transformasse a monarquia russa numa espécie de república, com um parlamento, com uma assembleia constituinte. Os liberais eles conseguiram alguma coisa que era impensável. Eles conseguiram reunir uma série de classes políticas, de grupos políticos que estavam se formando, de condições econômicas, culturais, origens de vida, histórias, pessoas completamente diferentes, pessoas completamente díspares. E isso foi extremamente importante. Richard Pipes então nos diz: o ano de 1905 marcou o apogeu do liberalismo russo, o triunfo de seu programa, sua estratégia e suas táticas. Então esse é um elemento aqui que ele vai enfatizar muito, porque os acontecimentos falam por si próprios. Todas essas fontes às quais ele recorreu são fontes verificadas, fontes históricas, e é por isso que ele faz questão de detalhar realmente como esse ano foi turbulento e como foi capital para os acontecimentos que se seguiriam entre esse ano de 1905 e, digamos assim, a efetivação da Revolução Russa, a conclusão, digamos, desse processo de instalação de uma nova realidade na Rússia. Então eu estava conversando com vocês sobre o que estava acontecendo na época em São Petersburgo, sobre esses acontecimentos em São Petersburgo e Moscou. O interessante é que muito do que começava em São Petersburgo, esse tipo de desordem, de insurreição, de saqueio da cidade, sempre era imitado pela cidade de Moscou. Então havia uma certa solidariedade de manifestação. Então tudo o que acontecia em São Petersburgo tendia a se repetir em Moscou e a se alastrar por outros centros urbanos um pouco menores, mas também significativos na Rússia. Nessa época, então, 60 mil camponeses enviaram reivindicações ao czar, ao Nicolau II. Eles já estavam preparando os seus cahiers, esses cadernos, essas cadernetas de queixas, de reivindicações. Então, tudo isso era muito parecido com aquilo que aconteceu na Revolução Francesa. Eles tinham realmente esse modelo, com certeza um modelo que foi refletido pela influência dos liberais. Então foi um modelo que os camponeses e todos esses que tinham menos acesso aos acontecimentos da Europa, eles estavam comprando essa ideia, essa leitura da história da França, dos liberais, dessas classes instruídas que tinham acesso ao que estava acontecendo no mundo. Durante os primeiros 5 meses da sua gestão como presidente da União das Uniões, o Milyukov desempenhou esse papel tão fundamental que foi o de reunir classes econômicas e sociais completamente díspares e fazendo com que esses desejos específicos de cada uma ficassem mais ou menos anestesiados, sob a promessa de que as concessões políticas trariam então as melhores que eles tanto desejavam. Ainda em 1905, houve algo muito importante. Os liberais conseguiram que os conselhos administrativos, esses outros autogovernos administrativos das cidades, esse funcionariado público, ele conseguisse aderir a essa causa que antes estava mais permeada por trabalhadores, por estudantes, pela massa de operários e trabalhadores administrativos das indústrias. Então, eles conseguiram que o funcionalismo público também ficasse contra todo esse sistema que geria a Rússia há praticamente 300 anos antes de tudo isso começar.
essa adesão dessas instituições do governo foi realmente muito séria. Isso marcou realmente uma nova fase nesse processo que iria levar a uma série de consequências na história da Rússia. Foi em maio de 1905 que os Zemstvos conseguiram a adesão desses conselhos municipais e de uma série de outras classes profissionais, como eu falei para vocês antes. E eles conseguiram, com o Trepov, que o czar os recebesse. Então realmente foi nessa época alguma coisa histórica. No dia 6 de junho, o czar se comprometeu a falar diretamente com esses representantes dos Zemstvos e dos conselhos municipais. Nessa época, enquanto tudo isso estava acontecendo no meio interno, na política interna do país, a gente ainda estava vendo as consequências da guerra com o Japão. Porque as notícias de diversas catástrofes é importante porque a Rússia teve várias perdas em momentos diferentes desse embate com os japoneses. E houve um desastre, que é considerado o pior desastre da história naval russa, que é conhecido como desastre do Estreito de Tsushima, quando um navio, na verdade quando uma frota de navios russos foi surpreendida pelos japoneses. E esses japoneses então não tiveram nenhuma empatia com essa frota que queria voltar para sua base. Eles saíram da África e passaram exatamente por esse Estreito de Tsushima para voltar para casa. E essa frota foi destruída. Foram 330 mil russos contra 270 mil japoneses, mas os japoneses acabaram com os russos. Então essa notícia desse desastre da história desse setor naval na Rússia foi muito sério. Realmente isso desacreditou todo o poderio militar, todo o poderio naval. Então essa notícia mexia não só com o Nicolau e as decisões que ele estava tomando, mas também isso mexia com a forma como o povo, como a classe profissional da época, a burguesia, via o governo. E isso endossava mais esse desejo de brigar por uma Constituição, porque eles sabiam que o país estava enfraquecido moralmente e enfraquecido em termos de armas, de marinha, em termos de exército. Realmente estava um fiasco a Rússia. Eu gostaria de falar para vocês que nós ainda estamos no capítulo 1, que se chama A Convulsão Prévia. É um capítulo inteiro dedicado ao ano de 1905. E nós ainda estamos lá pela página 40, 39 desse livro, e olha quantas coisas estão se sucedendo. Então é nesse capítulo que o Pipes vai ressaltar uma série de vezes a importância dos liberais. Essa reunião de 6 de junho, com os representantes dos Zemstvos e dos conselhos municipais, essa reunião com o Nicolau ela já tinha sido precedida por uma série de reuniões que vinham, na verdade, aperfeiçoando essas exortações que eram dirigidas ao czar, esses pedidos cada vez mais consistentes, mais coesos, de forma que aquilo parecesse uma reivindicação geral, quando no início não era. O interessante também é que o Pipes ressalta aqui que os revolucionários, esses partidos socialistas de esquerda, radicais, eles desempenhavam até aqui um papel muito pequeno, um papel marginal. A questão é que os liberais, eles dominaram a situação, eles tomaram conta de tudo. E tomaram conta de tudo porque eles acreditavam que isso faria efeito, isso teria um efeito sobre a mentalidade do czar. Então eles estavam dispostos a flertar com essas paixões revolucionárias, a empurrar essa massa completamente desgovernada, faminta, miserável, na direção desse pequeno partido revolucionário radical, dessa minoria radical, para conseguir aquilo que eles queriam. E isso realmente foi terrível. A gente acha que a Rússia ela foi tomada por uma grande maioria de revolucionários, que todo o povo queria a revolução, quando isso não é verdade. A revolução ela foi ardentemente desejada pelos liberais, primeiro pela nobreza, pela aristocracia, que queria mais autonomia para governar, depois pela burguesia que foi aderindo
E antes da burguesia, dessas classes profissionais, de sindicatos de engenheiros, os ferroviários já estavam no jogo, já estavam na história. Eles já tinham aderido a isso. Então, essa conquista das classes, ela foi um processo. Essa conquista desses variados setores sociais pelos liberais foi um tremendo sucesso e, ao mesmo tempo, um tremendo fracasso. Porque depois a gente vai ver que essa pequena parcela revolucionária, que tinha ali uma participaçãozinha marginal na história, vai tomar conta de tudo. E adivinhem vocês se eles vão perdoar os liberais. Se os liberais vão poder fazer aquilo que eles tanto queriam. Não, os liberais vão se ferrar. A primeira Constituição foi oficializada em 6 de agosto desse ano de 1905. E o interessante é que ela foi conhecida como a Constituição de Bullikin, porque o Bullikin era o ministro do interior e ele era extremamente ligado ao Nicolau e tudo isso foi organizado por ele. O texto foi redigido por ele, todas essas normas que foram colocadas, essa série de concessões foi redigida pelo Bullikin. E o gabinete de ministros, essa assembleia, esse tipo de parlamento, que foi conhecido como Duma, é o nome russo para parlamento, tinha um valor apenas consultivo. Ou seja, eles não legislavam, eles não proibiam, não aprovavam, eles não elaboravam leis. Eles apenas ajudavam numa espécie de votação. Eles eram consultados a respeito daquilo que era selecionado pelo czar, daquilo que era decidido previamente entre ele, o Bullikin, o Trepov e o Trubetskoy, antes dele morrer subitamente, depois de fechar a Universidade de Moscou. Então, tudo isso que havia sido exigido no passado, meses, cerca de um ano antes, tudo isso agora estava sendo apresentado pela primeira vez pelo Nicolau. E o interessante é que existia um gap entre a demanda dos liberais, entre essa demanda da oposição, que já não era mais só composta pelos liberais, e as medidas, as concessões feitas pelo czar. Existia sempre um intervalo, um delay, não existia encontro. O czar sempre dava muito pouco, muito tempo depois do que era exigido. Então, quando a reivindicação já tinha expirado e eles queriam uma coisa muito maior, é que o czar realmente aprovava a promulgação de alguma concessão, de alguma mudança política. Isso realmente era muito difícil de resolver naquele momento. Existia um desencontro tremendo entre aquilo que o czar concedia e aquilo que estava sendo exigido. Parecia uma conversa de surdos, de pessoas que falam em outros idiomas e que não conseguem se comunicar de jeito nenhum. Fora que Nicolau não tinha a menor vontade de fazer esse tipo de concessão, ele estava ali numa saia justa, mas ao mesmo tempo ele tinha muito medo. Ele estava perdido no meio da história, ele não sabia exatamente a quem dar ouvidos. Então esse corpo consultivo, anódino, sem nenhum poder, apenas figurativo, foi a oferta do Nicolau. E por enquanto, ali nos primeiros 2 meses, a união das uniões e essas outras pequenas uniões ali dentro pareceram se acalmar por um momento. Eles não sabiam exatamente o que reivindicar, eles queriam esperar um pouco para ver o que ia dar essa instituição de um grupo consultivo. Eles queriam realmente ver o que eles poderiam tirar dali, mas eles não tinham desistido. Eles divulgavam entre os sindicatos e os grupos menores que eles lideravam que eles iriam, de certo modo, tentar fazer uma espécie de processo pacífico, de ver o que iria acontecer. Mas, na verdade, eles estavam instilando as pessoas a uma grande desobediência civil. Então, eles estavam ali realmente dispostos a tudo. Então, como eu falei para vocês, essa Duma estatal que passou a existir, ela poderia apenas deliberar sobre as propostas que já tinham sido apresentadas antes pelo governo. Então, o governo fazia uma seleção prévia e o resto, apenas o que era conveniente, era ali decidido entre eles. E o governo era obrigado a consultar essa Duma estatal nos juiz e partes. Ele não era obrigado.
decisões, as leis, todas as possibilidades de mudança chegavam até eles. Então era uma Duma realmente muito suave. Não era exatamente aquilo que os liberais, que a oposição queria. E assim, o Pipes diz que, de certo modo, estava salvaguardada a inviolabilidade do poder autocrático. Apesar dessa oferta inicial bizarra, que realmente é uma coisa pouco significativa, e tivesse mais esse cunho figurativo, o interessante é que tanto o Trepov quanto o Witte, muito ligados ao czar nessa época, vamos lembrar que o Witte, vocês se lembram do Witte? Se vocês não se lembram daquilo que eu falei nos outros vídeos, comentem aqui embaixo que eu vou explicar mais um pouquinho, porque ele realmente foi um cara brilhante. Ele realmente teve uma grande participação na política da Rússia nessa época. Então, tanto o Trepov quanto o Witte, eles estavam bastante próximos ali ao Nicolau II, e eles então acreditavam que todo aquele movimento que o Nicolau tinha aceitado começar acabaria levando essa Duma estatal a ter funções legislativas, ou seja, a deliberar sobre a aprovação de leis. Mas no início, aquilo ainda estava um pouco distante, mas esse seria, de certo modo, uma espécie de caminho natural até lá. O fim da guerra com o Japão também, apesar de todos esses desastres, todo esse descrédito em que caiu o exército e a marinha na Rússia, o fim dessa guerra realmente foi um certo alívio. Era menos um problema para o Nicolau resolver e eram menos notícias trágicas chegando. O que aconteceu é que essa guerra foi encerrada com o Tratado de Portsmouth, nos Estados Unidos, então foi escolhido um lugar mais ou menos neutro, e embora o Witte tenha conseguido fazer com que os americanos reacendessem esse preconceito e essa certa ojeriza aos orientais. Então, o Pipes acredita que a influência do Witte como um gênio da política foi muito importante para que a Rússia não precisasse fazer tantas concessões no momento em que a Rússia estava completamente destruída, e que conceder terras que antes eram propriedade da Rússia, seria realmente o fim da picada. Então o Witte, de certo modo, recebeu uma carta branca com a condição de que não houvesse concessão de propriedades russas aos japoneses, de terras que já eram da Rússia. Ou seja, eles só devolveram aquilo que tinha sido indevidamente ocupado por esse desejo expansionista, por esse desejo de abraçar o mercado oriental. E eles também não poderiam oferecer nenhuma indenização aos japoneses. A humilhação, todo esse desastre moral da Rússia já era um preço muito alto que eles tinham pago. E o Witte realmente conseguiu. E antes ele, que tinha sido afastado do Ministério das Finanças, ele foi chamado de volta pelo Nicolau, embora o Nicolau não confiasse ainda muito nele. Ele era muito próximo do Nicolau. E ele conseguiu, então, fazer esses ajustes, esses acertos. Ele foi lá fazer o acordo. E depois ele descreve nas suas memórias. O Pipes cita aqui vários trechos dessas memórias que o Witte escreveu. E ele realmente era um cara muito lúcido. Um cara que, se você pega determinadas cartas da época, entre reitores das universidades, entre políticos que estavam ali realmente nas portas das decisões, a gente percebe a diferença do olhar que ele tem sobre as coisas. E ele realmente não viu muito acontecer. Se eu não me engano, ele morreu em 1906. Então, a gente vê como o cara, apesar de não ter visto praticamente nada do que viria a acontecer depois, como ele foi perspicaz a ponto de analisar a situação, analisar a conjuntura e, de certo modo, até prever o que iria se suceder mais tarde. Então essa calmaria que ficou nesses últimos meses entre outubro e o Domingo Sangrento, esses meses de julho e agosto, foi uma espécie de calmaria ilusória que o Nicolau decidiu comprar. O Trepov, o Trubetskoy, eles avisaram ao Nicolau que aquilo tudo não significava que o problema estava resolvido. Aquilo era apenas uma ilusão. Mas vamos lembrar que o Nicolau já estava de saco cheio de tudo isso. Ele estava sofrendo muito com
essa suspeita de hemofilia do filho dele, do único filho homem, do herdeiro dele, do Alexei. Então o menino tinha muitos sangramentos e isso era alguma coisa que também dificultava, acredito eu, o envolvimento dele com tudo isso. E é claro que ele temia que a Rússia desmoronasse, por isso que ele evitava tantas concessões. Ele tinha medo que o Alexei realmente não viesse a chegar à idade de ser czar, e ao mesmo tempo ele se sentia obrigado a salvaguardar esse império que ele tinha que transmitir como herança para o seu filho. Então ele tinha que, ao mesmo tempo, salvaguardar a vida do filho e a vida do império. Então, enquanto essa calmaria se espalhava pelos sonhos do Nicolau, pelo menos, a União das Uniões ia agindo, não exatamente nas encolhas, porque vocês sabem já que tudo estava liberado, as assembleias, as reuniões, estava tudo bem liberado na Rússia, a polícia estava fora das universidades e a União das Uniões usou a universidade como uma espécie de palanque para a propaganda política contra o governo. Então a União das Uniões estava nessas reuniões permitidas, que não eram mais ilícitas, preparando alguma coisa para derrubar o governo. Exatamente, porque qual a razão de temer um governo extremamente enfraquecido no seu exército e na sua marinha? Por que a União das Uniões deveria temer alguma coisa do governo? Era um governo realmente moribundo. Então eu vou deixar vocês, nesse vídeo de hoje, eu vou deixar vocês com essa ideia de que a União das Uniões estava preparando alguma coisa, estava esquentando ali o forno para alguma explosão, e salientar que as duas afiliadas mais radicais dessa União das Uniões eram o Sindicato dos Ferroviários e o Sindicato dos Engenheiros. Eles estavam ali realmente preparando uma grande greve. Porque imagina, a Rússia é um país imenso, dependia dos trens para tudo, para abastecimento das cidades, para tudo. Imagina o caos que adviria, imagina o caos econômico, o caos social em que a Rússia ficaria se eles fizessem uma grande greve. Mas é claro que eles não iam fazer uma grande greve assim. Eles tinham que preparar, eles tinham que selecionar muito bem o dia. E eles foram muito estratégicos nisso. Eles realmente bolaram um plano fantástico. E esse plano vai realmente atingir os objetivos dessa União das Uniões. O interessante também é que nessa época, o ano acadêmico, por volta de agosto de 1905, vai começar e o governo vai reabrir as universidades que tinham sido fechadas pouco depois do Domingo Sangrento. Vocês devem se lembrar disso, eu falei a respeito no vídeo anterior. E o Nicolau vai fazer concessões impensáveis e muito generosas. Ele vai então decidir que a polícia deve ficar de fora das universidades. E as reuniões estão aprovadas, as reuniões elas são permitidas e o corpo de reitores vai ser escolhido pelos professores e os professores representantes dos alunos vão ser escolhidos pelos próprios alunos. Então, toda essa generosidade vai acabar se voltando contra o Nicolau. E não pensem vocês que foi o Nicolau por si mesmo que pensou nisso. Ele foi, na verdade, aconselhado pelo Trepov, pelo Trubetskoy. E nos próximos vídeos a gente vai ver, então, os frutos que a Rússia vai colher dessas concessões no meio acadêmico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo tão longo, mas é um vídeo super importante para a gente entender de verdade onde que a Revolução Russa começou. Eu vejo vocês, então, nos próximos vídeos da nossa série de vídeos da Revolução. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando dos vídeos, se vocês querem que eu comente alguma coisa mais especificamente. Comentem aqui embaixo que eu quero muito saber o que vocês estão pensando, o que vocês sabem da Revolução Russa. E em breve eu vou colocar lá no meu Instagram, que é @alinelivros, uma hashtag para vocês poderem colocar perguntas sobre essa série que eu tô fazendo e a gente poder conversar um pouco mais sobre tudo isso.
Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Obrigada pela audiência. Não deixa de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, sobretudo os seus amigos que gostam muito de política e que gostam dessas ideias do Lenin e de outros revolucionários. Compartilha esse vídeo com eles. E não esquece de curtir todos os vídeos que vocês assistem. Isso é super importante para o crescimento do canal. E quanto mais o canal crescer, mais eu vou poder fazer vídeos para vocês. Vídeos gratuitos, com todo esse conteúdo incrível que esses autores maravilhosos produziram pra gente. Tchau, tchau!